sobre ISO 27701, vamos falar justamente sobre a visão geral em relação dessa nova norma que acabamos de ter agora em novembro de 2019, com a nossa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, item importante aqui para a formação de PO, tá bom? Nós aqui da T-Exames. Muitos de vocês já me conhecem. Quem está chegando agora, quem não me conhece, eu sou o professor Davis Alves, sou professor das certificações de PO e espero que vocês aprendam bastante aqui com essa nossa aula extra, com esse nosso webinar sobre essa brilhante norma que é a ISO 27701, tá bom? Apenas um aviso legal, esse material é nosso da T-Exames, só que você pode sim pegar esse material, compartilhar, como esse webinar aqui ele é público para vocês podem compartilhar nas redes sociais, vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, que é um material público que nós estamos fazendo para vocês, tá bom? Bom, como eu falei, para quem não me conhece, eu sou o professor Davis Alves, sou PhD, sou I2 Expert, sou DPO, sou Green IT Specialist e também sou um dos instrutores oficiais do EQZIN para a formação de PO, entre outras. A minha primeira formação, eu sou tecnólogo em redes de computadores, sou pós-graduado em gestão de projetos, tenho a minha extensão em gestão de TI pela Fundação Getúlio Vargas, fiz meu mestrado em administração com foco em TI e também sou doutor em administração com foco em TI, na qual eu morei lá nos Estados Unidos, na Florida Christian University, onde eu concluí o meu doutorado. Aqui está um resumo, quem quiser manter contato comigo, tem meu e-mail, meu site também, podem me adicionar nas redes sociais também. Acho que a maioria de vocês já tem eu também lá nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, podem me adicionar lá. Eu fui um dos primeiros DPOs aqui do Brasil, tenho várias certificações e recentemente nós também assumimos a presidência da ANPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, tá bom? Quem não estiver escutando, checa aí o seu áudio, checa aí como que está a sua qualidade do som, tá? Então, recentemente eu fui eleito como presidente aqui da ANPPD no Brasil, em que vários países têm as suas associações de profissionais de privacidade de dados. Aqui no Brasil nós temos a nossa ANPPD, que é justamente para profissionais de privacidade. Muitos aqui, inclusive, que me assistem, já são membros da ANPPD, legal, já foram aprovados, parabéns para vocês. Estamos aí com esse brilhante projeto aqui no Brasil. Outras coisas que eu faço, eu também sou professor nas universidades, também sou professor aqui na Unip, na UFSCar também, que é a Federal de São Carlos, a USCS também, e a Faculdade Darius Impacta, fora também que nós palestramos aqui no Brasil, no mundo, e também tenho meus trabalhos lá nos Estados Unidos, na Europa, e esse que é o objetivo que eu quero trazer um pouco para vocês aqui, eu quero trazer a experiência que nós já estamos tendo lá fora do Brasil, aqui para nós, para vocês, profissionais de TI do Brasil, tá bom? Então fica aí, quem quiser manter contato comigo lá depois. Então vamos lá, caindo agora direto no assunto, e se preparem que nós vamos ter bastante conteúdo hoje, eu vou passar bastante coisas para vocês, falando já de antemão o que é a norma ISO 27701. É uma norma internacional para um sistema de gestão de privacidade da informação, que é o SGPI. Até então, quem é aluno meu costumava ouvir o SGS, lembra disso que eu sempre falava nas aulas de segurança, que é o Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Agora acostumem-se com o Sistema de Gestão de Privacidade da Informação. Essa norma, ela foi publicada em agosto de 2019, né? Antes era chamada da ISO 27552, enquanto estava ainda no modo rascunho, no modo draft. E foi lançada aqui em português pela ABNT em 9 de dezembro de 2019, tá? Todo mundo já conhece a ISO, que é uma organização internacional de padronização, assim como existe a ISO 9001 para gestão da qualidade, a ISO 20000 para gestão de serviços de TI, assim como existe a ISO 9001, que é para qualidade, a 20000, como eu já falei, existe o modelo ISO-OSI também, né, que é para quem é da área de redes, assim como eu, sou técnico, vim da área de redes, da área de segurança, fazendo pentest, invadindo sistemas, apresentando relatórios de pentest para as empresas. Nós tínhamos lá o modelo ISO-OSI, lembra lá, 7 camadas do modelo OSI, que é aquele pavor que muitos profissionais de TI têm medo na faculdade quando estudam o modelo ISO-OSI. A ISO ela também padronizou agora a 27701, que é justamente para a privacidade dos dados, que é uma extensão do que nós já tínhamos na 27001, tá? Então,
Só que para você poder entender a ISO 27701, você tem que entender o básico agora sobre a LGPD. Muitos de vocês já tiveram conhecimento comigo aprofundado, eu formei vocês na certificação de PO, ou tiraram PDPF, PDPP. Aqui eu vou dar uma resumida básica sobre a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Lembra, nasceu em 2018, estamos agora em vacations legis, agora em 2020 ela entra em vigor, agosto de 2020, não vou entrar em detalhes se ela vai ser postergada ou não, isso eu falo no curso mesmo de formação de PO, mas ela, no geral, a gente pode resumir a LGPD no quê? Primeiro, trata dados pessoais. O que são dados pessoais? Nome, RG, CPF, tudo aquilo que pode identificar o indivíduo. Ela avalia o alcance territorial da lei e transferência internacional de dados. Então, ela fala justamente que é uma lei que ela não se restringe só a dados coletados só aqui no Brasil. Se tem uma empresa fora do Brasil que tem a intenção de vender dados para brasileiros, coleta dados de brasileiros, ótimo, ela vai estar também respaldada pela LGPD. Essa empresa, mesmo que esteja fora do Brasil, ela também tem que respeitar a nossa LGPD. Reporta-se à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Então, cada país tem a sua autoridade supervisora. Aqui no Brasil, nossa é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa que é a autoridade que vai fiscalizar a aplicação da lei. Então, se caso a sua empresa teve um vazamento de dados pessoais, invadiram os servidores da sua empresa, invadiram o relógio de ponto, invadiram lá o servidor do AD, lá, Domain Controller, do Active Directory, pegou o banco de dados, pegou dados pessoais de vocês, dos seus clientes e passou para todo mundo. Quem é que pode fiscalizar, te atuar, te multar? É a ANPD. Depois, a LGPD também adequa-se com pelo menos uma das bases legais. A sua empresa, para ela poder prosseguir com os tratamentos de dados pessoais, tem que ter pelo menos uma das 10 bases legais. Lá na Europa, no GDPR, nós temos 6 bases legais. Aqui no Brasil são 10 bases legais, entre elas consentimento, legítimo interesse, que não são uma das melhores, tem também execução de contrato, são várias bases legais. Depois, manter o registro do processamento de dados, também foca na LGPD isso. A LGPD fala que todo controlador, a sua empresa que coleta um dado pessoal, a sua empresa ela deve manter registrado tudo o que acontecer com os dados pessoais. Gerenciar a previsão das sanções, como até, por exemplo, multas de até 50 milhões de reais por infração. Então, caso a ANPD ela te fiscaliza, ela prova que você realmente foi culpado, a sua empresa ela pode sofrer com multas de até 50 milhões de reais por infração. Reportar as violações de dados também. Existem casos que quando uma violação de dados ela for grave, quando resultar em um alto risco aos direitos e liberdade dos titulares, a sua empresa tem que também reportar a violação de dados para a autoridade supervisora. Nomear um DPO, isso está escrito lá no artigo 41. Toda empresa controladora deve ter um encarregado pela proteção de dados, que foi traduzido para o português, justamente como isso, que lá no inglês era o DPO, Data Protection Officer, 41, artigo 41 da nossa LGPD, artigo 37 lá do GDPR, que é o responsável por proteger os dados pessoais e se reportar para a autoridade supervisora, tá bom? Não vou entrar em detalhes aqui se é um cargo ou se é uma função. Tem essas duas visões e podem ser os dois, tá bom? Tem vagas na Europa, como eu falo nos cursos, tem vagas na Europa só para DPOs, como também o DPO ele pode ser um papel atrelado tanto a um profissional de TI como um advogado, um profissional de compliance, um profissional de processos, etc. O que é interessante é a empresa que lida com dados pessoais deve ter esse cara, deve ter essa função, esse processo, esse papel, que é o Data Protection Officer. Depois, gerenciar o direito dos titulares, como direito de acesso, oposição, portabilidade. Isso aqui é uma das principais coisas que nós, profissionais de TI, nós temos que fazer e garantir para os titulares. Nós temos que adequar todos os nossos sistemas, todos os nossos sites. Se você é um profissional que mexe com a parte de e-commerce, você cria sites para os seus clientes, você vai ter que colocar lá, e no caso o seu site ele coleta dados como um formulário, você vai ter que colocar lá nesse site que os titulares, no caso os clientes, né, eles têm direito de que eles acessar as informações deles, alterar a informação do cadastro, a portabilidade também, se ele quiser tirar de você os dados e levar para outra pessoa, levar para outro lugar, etc. Inclusive aqui nesse curso, nós temos bastante pessoas que inclusive trabalham comigo aqui na equipe, temos
funcionários meus também aqui, parceiros nossos aqui, inclusive que veio, fazendo reunião dia a dia com a equipe sobre isso. Temos que tirar lá, vamos colocar o direito à exclusão, direito à portabilidade, direito de alteração dos dados pessoais, tudo isso está dentro da nossa LGPD. E, por fim, definir o tratamento dos dados sensíveis. Lembra lá os dados sensíveis, orientação sexual, político partidário, filosófico, dados relacionados à saúde, tudo isso são dados sensíveis. O que a lei fala? Que dados sensíveis está proibida a coleta, exceto naquelas exceções que a lei fala, mas são os dados que nós temos que ter uma tratativa, um tratamento adequado. Bom, então, para quem não conhecia a LGPD, nada de novo, isso aqui é apenas uma revisão geral que nós fizemos, inclusive, lá na NPPD. Esse banner aqui está disponível para vocês. Antes que me perguntem, fiquem tranquilos, todos esses slides aqui, toda essa apresentação vai ser gravada, eu vou disponibilizar para vocês depois, tá bom? Evitem agora ficar colocando coisa ali no chat para não ficar explodindo aqui na minha tela, tá bom? Depois eu vou deixar um tempo só para vocês perguntarem no final. Evitem ficar colocando coisas agora no chat. Mas então, para você poder entender sobre a ISO 27701, é necessário você fazer esse panorama geral e entender o básico da LGPD, ok? Então, uma vez que nós sabemos que aqui no Brasil nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que é baseado no modelo europeu, que é o GDPR, calma, não é igual, tá? Não significa que a nossa LGPD é 100% igual ao GDPR. Mas uma vez que você já tem isso em mente, agora sim, muito se falava na LGPD o seguinte, olha, a lei, assim como no GDPR, ela fala o que deve ter feito, mas nós não sabemos como se adequar, nós não sabemos como estar aderente a cada um desses artigos, a cada um desses princípios que a lei fala para nós. Por causa disso, nós tivemos agora um direcionamento que fala justamente como fazer isso, que esse é um dos focos da ISO 27701. Tema desse webinar. Se nós formos falar os 10 princípios, os 10 pontos principais da ISO 27701, para que ela é? Ela é um sistema que aplica-se a sistema de gestão de privacidade. Antes a LGPD é uma lei. A LGPD é uma lei de proteção de dados pessoais, que foca justamente na privacidade. Agora, nós temos agora um sistema de gestão de privacidade, que é o quê? Vai ajudar como a estar em conformidade com aquilo que a lei fala. Calma, que não quer dizer que se eu aplicar a ISO 27701 100%, se eu aplicar toda ela, eu já vou estar em conformidade com a lei? Não, não é isso que eu estou querendo falar. Ela colabora, ela te direciona para alguns, não todos, alguns dos artigos da LGPD. Depois, nós temos aqui 25 termos necessários para implementar a ISO 27001. Alteração da ISO para a segurança da informação agora com privacidade. Antes, falávamos só sobre segurança da informação. Lá na ISO 27001, falávamos só que as empresas devem proteger a segurança da informação. Devem ter mecanismos, devem ter processos, controles para proteger lá. Lembra que você estudou na ISO 27001 os 3 tipos de segurança: segurança física, segurança técnica e segurança organizacional. Agora não basta só proteger a segurança, mas é necessário segurança com privacidade. Então, antes, o que na ISO você via só escrito segurança da informação, agora lê-se segurança da informação e privacidade. No caso, privacidade do indivíduo, do titular. E aí, como que nós garantimos a privacidade? Resposta através de técnicas de proteção de dados. Não confunda proteção de dados com privacidade. A privacidade é o objetivo final. E como nós atingimos a privacidade? Resposta através da proteção de dados. Então, nós temos vários itens aqui que a gente vai colocar tudo isso aí depois para vocês. Inclusive, também prioriza o cliente também. A ISO também, ela não vem sozinha, ela traz outras normas também, como a ISO 27001, a 29100, a 27018, que é para Cloud Computing, também a 29.000 também, que está ainda no processo de tradução aqui para a lei brasileira, aplica-se a controladores e operadores. Então, vamos lá para quem que é essa norma, quem é o público-alvo dessa norma 27.701. Controladores, operadores, a sua empresa coleta os dados, um controlador, não só coletar, mas sim definir o tratamento, vai definir tudo que vai ser feito com aqueles dados lá, vai definir como vai ser feito o processamento, o tratamento daqueles dados. Sua empresa é um controlador. E depois, um operador, quem recebe aqueles dados e trata de acordo com o que o controlador definiu. Somente as seções 4 e 5 são requisitos adicionais e as empresas terão que observar a 27.001, a 29.100
e também pois a 27701 é apenas uma extensão. Então, aqui é um panorama geral quando alguém te perguntar o que é a 27701. Estamos aqui com 359 pessoas aqui na sala, falando para todo o Brasil. Então, vamos lá. A 27701, como que ela funciona? Como eu acabei de falar, ela é uma extensão daquilo que você já conhecia como Sistema de Gestão de Segurança da Informação, que é o foco da 27001, e Controles de Segurança da 27002. Fornece diretrizes e requisitos sobre a proteção da privacidade, ajudando os controladores e os operadores de dados pessoais a implementar processos e controles para dados robustos. É uma norma certificável. Existem 67 declarações de obrigação na norma. O que significa que é uma norma certificável? Significa que, se a sua empresa seguir tudo que está sendo dito lá na ISO 27701, pode passar por uma auditoria, pode vir um auditor oficial da ISO e certificar a sua empresa, dizendo que a sua empresa está em conformidade com uma norma que reflete a privacidade de dados. Eu vou repetir de novo, não quer dizer que a sua empresa já vai ganhar um selo dizendo que a sua empresa está 100% aderente com a lei, com a LGPD ou GDPR. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer o quê? Pode ter uma auditoria, pode ter uma verificação na sua empresa, dizendo que a sua empresa segue a melhor prática, segue uma norma internacional de privacidade. Por quê? A 27001, ou seja, você tem o Sistema de Gestão de Privacidade de Dados, que é uma extensão do que você já tinha com segurança da informação, onde na 27001 define os requisitos e a 27002 ela define o código de prática. Toda a família 27000, sempre quando você vê escrito ISO 27000, existem várias, existem 27001, 27002, 3, 4, 5, 6, 27017, 27000 e sei lá, 40, tem várias normas dentro da família 27000. Tudo que você vê escrito, começando com 27000, é da família de segurança da informação, onde as principais, a 27001, são os requisitos, é o que vai certificar a sua empresa, é o beabá, é lá o checklist. Imagina um checklist dizendo, a sua empresa tem que ter isso, aquilo outro. Todos os requisitos de segurança da informação estão escritos na 27001. E a 27002 são as melhores práticas, são as diretrizes, são os direcionadores, ou seja, para você estar de acordo com o que está escrito na 27001, recomenda-se que você já tenha aplicado na sua empresa o que está escrito na 27002. Esse é o conhecimento principal que você tem que ter, a diferença da 27001 e a diferença da 27002, para você poder entender o que foi feito agora na 27701. Por quê? Ela é uma extensão dessas duas. Para quem nunca viu, a norma, gente, é aqui, ó. Quando você vai comprar no site da ABNT, essa que é a carinha da primeira página da norma. Então, olha só. Primeiro, ela começou fora do Brasil. Quando a ISO ela foi criada, na verdade, a ISO 27001, hoje chamada, né, de 27001, antigamente chamávamos de BS, que é o British Standard, que é o padrão britânico, BS 17799, que era isso. Não vou ficar aqui contando a história da ISO, mas ela era chamada 17799, depois passou-se a ser chamada ISO 27001, onde em 2005 nós tivemos a primeira versão e no Brasil nós tivemos a segunda versão de 2013. A norma internacional, essa que é a capa dela, a carinha dela, padrão internacional da ISO 27001. E aí cada país faz uma adaptação dessa ISO para o seu país, de acordo com as suas outras leis que aquele país tem. E aqui no Brasil, nós tivemos justamente a versão dessa norma internacional, que é a ISO 27001, que é a norma brasileira, a ABNT que fez isso, que é a ABNT-NBR, porque é uma norma brasileira, 27001, que no caso nós estamos na versão de 2013, tá? Então tem a 27001 e também tem a 27002. A 27001 é um sistema de gestão de segurança da informação, onde aqui nós temos os requisitos. O que eu falei agora há pouco? Os requisitos é o checklist, é tudo que a sua empresa é obrigada a ter, é obrigada a demonstrar conformidade para passar por uma auditoria certificadora. E para você estar em conformidade aqui, é recomendável que você siga os
o código de prática da 27002. Então, a 27002 são recomendações. Lá na 27001, por exemplo, ele diz que, olha, todo ativo que custodia a informação deve ter lá requisitos de segurança, controle de segurança implementados, por exemplo, de segurança física, técnica e organizacional. E aqui ele fala que para você atender um requisito como esse, você pode ter uma criptografia, você pode ter colocar seus equipamentos dentro de uma VLAN e por aí vai. Então, aqui você pode ter as recomendações, tá? Que envolve mais os aspectos físicos, técnicos e organizacionais, e aqui você vai ter os requisitos. Ótimo. Deixa eu só mostrar para quem não conhece ainda como se compra a norma. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu estou aqui com o Google aqui, ó. Para quem nunca viu no site da ISO, Davis, como que eu coloco? Você pode colocar aqui, gente, catálogo. Você vai no catálogo da ABNT. Catálogo ABNT ISO 27701. Para quem nunca viu, para quem não sabe como comprar a norma, gente, é assim, você pode colocar no Google catálogo ABNT ISO 27701, outras normas, você vai cair direto no site da ABNT aqui do catálogo. No caso, a nossa 27701, ela é de 2019, então tá aqui, ó. É só você clicar aqui no catálogo, pronto, explodiu ela aqui na sua frente. Você está no site da ABNT aqui, da página de catálogo, e aí você vai ter 27.701, já na versão aqui, embora essa daqui é em inglês, essa aqui está mais cara, mas vamos ver se a gente pega aqui a versão em português. Só você procurar a versão em português, que ela tá R$200 e poucos. Deixa eu ver, português. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Aqui tá em francês. Tudo bem, depois você vai lá e muda. Tá, depois você vai lá e muda o idioma. Mas basicamente a carinha dela é esse daqui. Tá R$200 e poucos, tá bom, gente? Você clica aqui em comprar. Ó, você pode comprar aqui em português, não tem problema também. Você clica aqui em comprar, vai te pedir os seus dados do cartão de crédito, etc., a sua forma de pagamento, e já era, você vai ter. Só uma coisa, quando você comprar ela vai vir com um nó, porque não é para você ficar distribuindo, né, a torta direita, que vai vir com os seus dados, que aquela versão ela veio no PDF para você, tá bom? Você clica aqui, vai te pedir os seus dados para você fazer o pagamento, etc. e tal, e aí você já vai ter a norma que nós estamos falando aqui, que é a 27.701, tá bom? Deixa eu ver então. Agora, lembra que eu falei, para você poder entender a 27.701, é importante você saber a 27.001 e a 27.002. E agora eu preparei para vocês aqui um comparativo muito legal entre elas. Qual que é o conteúdo da 27.001? Primeiro, vamos lá, vamos entender primeiro o que é a 27.001. O que a 27.001 ela fala? Primeiro, ela tem a primeira parte, o primeiro capítulo, que fala justamente do escopo de aplicação da 27.001. Qual que é o escopo de aplicação da 27.001? São justamente requisitos de segurança da informação, ou seja, o que a sua empresa deve mostrar conformidade, deve demonstrar que tem controles aplicáveis à segurança da informação, que deve demonstrar que você tem um sistema de gestão de segurança da informação, é o capítulo 1. Depois, o número 2, referências normativas. O número 3, são os termos e definições presentes naquela norma. O número 4, está no contexto da organização, vai ter que entender que a gente chama isso de abordagem top-down. Como que a sua organização ela vai estar em conformidade, qual que é a importância da segurança para aquela sua organização. Depois, envolve também aspecto da liderança, como você vai demonstrar que a alta administração apoia a ter a segurança da informação, o famoso top-down. Não adianta, se a alta administração não te apoiar, não vai ter um sistema de gestão de segurança da informação efetivo, tá bom? Isso envolve o item número 5, liderança. Planejamento é o número 6. Como você vai planejar a segurança da informação? Suporte da segurança. Aqui eu vou ter também mecanismos para você reportar incidentes de segurança e por aí vai. Operação também, como você vai operar no dia a dia. Você vai colocar a segurança da informação junto com o Service Desk. Como que o pessoal vai reportar vulnerabilidades de segurança. Por fim, avaliação, 10, melhoria, e também nós temos anexos lá na 27.001. Então, para quem nunca tinha visto a 27.001, você também pode comprar a 27.001 no site lá da BNT. Esse aqui é o conteúdo da 27.001, que vai falar tudo sobre segurança da informação. E quem está chegando agora, quem não conhece de segurança, anota. A ISO, ela fala o quê?
no mínimo é legal você demonstrar 3 controles. Não basta só você implementar segurança física e lógica, que é o que nós conhecemos no PMBOK, nós conhecemos em outros frameworks. Existem 3 tipos de segurança. Segurança física, a segurança técnica, que também é chamada de segurança lógica, que envolve software, envolve criptografia, etc. e tal. E segurança organizacional, onde foca mais em procedimentos, processos. São, no mínimo, 3 tipos de segurança. Tudo isso está respaldado lá na ISO. E aí, tudo isso aqui vai ser verificado se você tem tudo isso na sua empresa. Como que você pode ter um norte, um direcionador para isso? Resposta através da 27002. Quais são qual que é o controle, qual que é o escopo, qual que é o conteúdo da 27002? Perceba que ela é maior, olha só. A 27002, ela traz os objetivos. Qual que é o objetivo da 27002? É justamente um código de prática. Ela não é certificável. São recomendações, são dicas de como você pode estar aderente à segurança da informação para depois você ser auditável pela 27001. Número 2, termos e definições. Número 3, a estrutura da norma, no que é justamente essa que eu estou lendo. Número 4, fala sobre análise de risco também. Lembra da análise de risco? Que é um processo onde nós vamos mapear, identificar os riscos que a nossa empresa está suscetível. Eu, por exemplo, se eu estou aqui no andar, estou no 17º andar de uma torre, de uma região que é próxima de um aeroporto, eu estou mais suscetível a um risco de um ataque, de bater um avião aqui na minha torre, do que quem mora numa região onde não tem aeroporto, etc. Tudo isso nós identificamos através de um documento chamado análise de risco, que ela pode ser qualitativa, quantitativa. Número 5, a política de segurança da informação, também que chamamos de PSI, que é um dos principais documentos que na hora que nós estamos dando consultoria, na hora que nós estamos numa empresa, o filho do profissional de segurança é a PSI, onde vai dar o direcionamento de como a segurança ela é implementada, ela é seguida naquela empresa. Número 6, organizando a segurança da informação. Número 7, gestão de ativos também, que envolve a parte física também. Como que você pode, não adianta nada você, por exemplo, ter um servidor com uma rede de computadores com uma senha robusta lá, utilizando protocolos de criptografia de alto nível. Vai que você está utilizando uma VPN com L2TP, utilizando Kerberos para fazer acesso à base de dados lá do AD, tudo sendo que o seu servidor está num lugar de acesso público, está no corredor da empresa, onde qualquer um pode chegar, colocar debaixo do braço o equipamento, pegar o HD, retirar, colocar como slave numa máquina, usar um boot via pendrive, etc., e poder conseguir ler todos os seus dados. Ou seja, também é importante você ter a segurança física do que só a segurança técnica. Segurança isso envolve toda a gestão dos ativos, segurança de recursos humanos também. O pessoal de RH é muito próximo do gestor de segurança da informação, que é o CISO, controle de acesso, criptografia, segurança física, é o 11. O 12 é sobre operações e comunicações, 13, controle de ativos, 14, sistemas de informação, o 15 vai falar só sobre como você tratar incidentes de segurança da informação, 16 é sobre a gestão e continuidade, e a 17 é sobre a parte de gestão da conformidade também. Quais são as recomendações para você estar em conformidade? Aqui eu coloquei 2 a mais, né? O controle de acesso à criptografia, embora eu coloquei aqui como capítulo, eles estão dentro dos outros capítulos lá, onde a norma 27002 vai até o número 15, mais ou menos, tá? Então, gente, esse aqui é o escopo da 27002, 27001, 27002. Gravem isso para você poder entender o que eu vou falar agora, que é a 27701, você tem que ter essa boa definição. A 27001 são os requisitos que você tem que ter na sua empresa, que você tem que demonstrar conformidade, se não for aplicar eles, justifique o porquê. E a 27002 são as recomendações de como você pode estar em conformidade com a 27001. Perfeito. Se você entendeu isso, agora você entende a 27701, que fala justamente do quê? Antes disso, esses 2 que nós já falamos, a 27001, a 27002, quando nós juntamos todos esses, daí você tem o famoso SGSI, que é o Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Você vai ter todo um sistema
dizendo que a sua empresa já tem a segurança implementada. Ótimo. E agora, embora só uma coisa, vamos deixar claro aqui, não quer dizer que uma empresa tenha 27001 e tenha 27002, não quer dizer que a sua empresa vai estar 100% segura. A premissa de segurança é, segurança 100% não existe. Tipo Padre Quevedo, tá bom? Não existe. Segurança 100% não existe, mas sim existe a segurança a um nível aceitável para o negócio. E a ISO 27001, 27701, melhor dizendo, ela envolve o quê? Olha só, agora ela envolve o primeiro capítulo, a primeira fase, a primeira seção é sobre o escopo dela. Qual que é o escopo da ISO 27701 que nós já falamos? Agora é para a privacidade. Não basta você proteger toda a informação. Davis, me dá um exemplo de coisas que a 27001 protegia que não era vinculado com privacidade. Te dou um exemplo. Por exemplo, é importante você proteger da segurança da informação do seu banco de dados de estoque, produtos que você tem lá no seu estoque, dados de estoque, lista dos produtos mais vendidos por dia. Isso envolve a segurança da informação, envolve a 27001, mas não é dados pessoais. Agora, se nós falarmos sobre dados do relógio de ponto, dados de banco de dados do Active Directory, banco de dados de clientes lá que estão, visitantes que estão utilizando a sua Wi-Fi, agora são dados pessoais. Isso não é só agora a 27001. Agora a 27701, ela também te traz um mecanismo para você poder garantir mais que você tem controles, que você tem processos que envolvem a gestão da privacidade. Esse é o escopo da 27001. Segunda seção envolve as referências normativas. Número 3, termos e definições. Número 4, os conceitos gerais. Essa parte é pouquinha, é pequenininha na norma, tá? Por quê? A norma praticamente começa daqui em diante. Olha lá, a seção número 5 envolve os requisitos para um sistema de gestão da privacidade da informação, que veio da 27001. A seção número 6, diretrizes também desse sistema de privacidade, que veio da 27002. 7, diretrizes para controladores. 8, diretrizes para operadores. 9, e aqui na 9 nós temos os anexos, A, B, C, D, E e F. E tudo isso daqui, então, vai compor o seu sistema de gestão de privacidade. Então, você tinha 2 sistemas aí. Nós podemos também fazer um casamento da 27001 com também o PDCA, onde, aqui só para você poder ter uma ideia, a seção número 4, 5 e 6 envolve o P, que é o planejamento, a seção 7 e 8 envolve o D, que é a execução, a 9, que é o C de check, que é você checar para fazer uma avaliação para saber se a segurança está implementada ou não, e o 10, que a melhoria é o ato de tomar uma ação corretiva. Isso aqui é uma técnica que nós utilizamos de implementação quando nós vamos implementar, nós vamos checar lá os controles da segurança da informação dentro da empresa. Agora, olha que interessante esse outro comparativo aqui. Imagine então que você já entendeu a 27001, que é sobre os requisitos, a 27002 são sobre as recomendações, onde que isso foi para 27701? Olha que interessante. O conteúdo da ISO 27001, tá bom? Principalmente os controles, ele agora foi adicionado privacidade, antes só segurança da informação, agora segurança da informação com privacidade. E veio aqui para a seção número 5 da 27701. Olha aqui, requisitos do sistema de gestão de privacidade da informação. Então, se a sua empresa já praticava, se você já tinha estudado a 27001, ótimo, você já está muito próximo de estar em conformidade com o requisito número 5, com a seção número 5 da 27701. Assim como a seção número 6 veio lá da 27702. Então, esse conteúdo aqui, ó, que antes só falava de segurança, agora é segurança com privacidade e caiu lá na seção número 6, que fala das diretrizes. Vamos lá? Qual que é a diferença de diretriz? Diretriz é o que te dá um norte, te dá um direcionamento, te dá uma direção. São as recomendações de segurança da informação, agora com privacidade. E que mais? A seção número 7 e a seção número 8, que são as diretrizes para controladores e operadores, vieram lá do GDPR e da LGPD. Aqui na nossa norma brasileira, ela já está casada, já tem anexo já para as duas. Se a sua empresa ela faz negócios com o cenário europeu,
coleta dados de europeus, etc., a sua empresa ela também tem que estar de acordo com o GDPR. Então, a nossa norma, ela é auditável, ela está adequada, ela fez um mapeamento, um casamento para as duas, tanto para o GDPR da Europa, como também para a LGPD aqui no Brasil. Então, gente, este que é o conteúdo que você tem que sair daqui desse webinar sabendo, tá bom? Então, esse é o conteúdo da nossa norma 27001, composta por 9 sessões. A sessão número 5 veio da 27001, que esse é o conteúdo. A sessão número 6 veio da 27002, que esse aqui que é o conteúdo. A sessão número 7, 8, veio das leis, tá bom? Entre outras normas também, como a 29.100, etc. O que são esses anexos? Olha lá, existem anexos na 27001 que são anexos normativos, que é necessário você demonstrar conformidade, e outros anexos que são apenas informações, que estão te dando informações importantes para você também garantir a sua privacidade lá dentro, tá bom? Da sua empresa. O anexo A, o que ele fornece? É uma lista de controles para controladores de dados pessoais. Nem todos os controles serão necessários. No entanto, uma justificativa para excluir qualquer controle é exigida na declaração de aplicabilidade. Então, imagine que lá no anexo A nós temos vários controles. Você pode aplicar aqueles controles. Se a sua empresa está preocupada com a LGPD, dica que eu dou para vocês a partir de agora. Calma, não precisa ficar, deixa eu verificar, não sei por onde começar. Que é uma dica para todos vocês que estão aqui agora, estão em processos, em conformidade. Eu mesmo dou várias consultorias para as empresas, tanto aqui no Brasil com a LGPD, onde já trabalhava lá na Europa com o GDPR. Que é uma dica para vocês, agora que nós temos a norma, peguem o anexo A, comprem lá a norma, peguem o anexo A e olhem lá quais são os itens do anexo A que a ISO fala que, ó, você tem que ter isso, 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 isso. Se você fizer um mapeamento desses itens para os controladores, porque o anexo é para controlador, já vai estar bem aderente, você já vai ter matado vários artigos lá aqui da LGPD, tá bom? Então, o anexo A é uma lista de controle que os controladores devem ter. O anexo B também são controles, mas para operadores. Os dois são normativos, fazem parte do escopo da certificação da ISO 27701. O anexo C é um mapeamento de controles para controladores de dados pessoais com os princípios de privacidade lá da 29.100. Então, existe a 29.100, que mostra uma indicação de como a conformidade com os requisitos e controles da 27001 referem-se aos princípios de privacidade. Recomendo para vocês também, todo DPO, todo profissional de segurança também, estudem no mínimo a 29.701, a 27.701, melhor dizendo, que é essa que nós estamos falando, estude a 27.001, estude a 27.002 e também estude a 29.100, que a 29.100 são princípios, são coisas mais genéricas. Ela fala, por exemplo, do consentimento, ela fala, por exemplo, do privacy by design, do privacy by default, são os princípios relacionados à privacidade, onde os controles mais aprofundados estão aqui na 27.701. Depois, o anexo D vai falar, agora é um mapeamento, olha só, com as cláusulas do GDPR. Se a sua empresa negocia, se você coleta dados de europeus, é importantíssimo você, e está aqui no Brasil a sua empresa, é importantíssimo você ler o anexo D. O anexo E, mapeamento com as cláusulas, olha lá, das cláusulas da 27.701 com a 27.018, que é para a Cloud Computing. Quais são os mecanismos de segurança da informação que a sua empresa tem que ter com Cloud Computing? Se a sua empresa utiliza algo armazenado num data center, esse é o E. O F, mapeia claramente a extensão do termo de segurança da informação por privacidade, inclui alguns exemplos de aplicação. Então, aqui são alguns exemplos, tanto para 27.001, para 27.002, agora com privacidade. E um dos que mais interessa para nós é esse daqui, é o anexo NA. O que é o anexo NA? É o mapeamento com a LGPD. Gravem isso. É esse anexo aqui, um dos principais que mais nos interessa, tá bom? Porque já vai falar o que a lei fala, ele traz os controles, ele fala o seguinte, olha, se você implementar essa e essa seção da 27.701, isso já te ajuda, olha bem a palavra que eu estou te falando, já te ajuda a você estar em conformidade. Eu não estou te falando que você já está em conformidade, mas ele te ajuda a estar em conformidade com
tais artigos da lei. Então, vamos lá. Como que funciona, para quem nunca viu, como que é esse anexo NA? Ele é assim, a carinha dele é assim, ó. Inclusive isso eu trouxe lá da 27.701, ele começa mapeamento da ABNT ISO 27.701 com a LGPD. Este anexo fornece um indicativo do mapeamento entre as provisões deste documento e a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele mostra como a aplicação dos requisitos, diretrizes e controles deste documento podem ser relevantes para atender às obrigações. Entretanto, olha que interessante essa parte que eu vou ler agora. Entretanto, isso é puramente um indicativo. E como descrito nesse documento, é responsabilidade da organização, das organizações avaliarem suas obrigações legais e decidirem como devem estar em compliance com elas. Não quer dizer que isso aqui é uma receita de bolo pronta, dizendo que se a sua empresa implantar tudo que está escrito aqui na ISO, estando em conformidade com esses artigos, que a sua empresa nunca mais vai ser notificada para a autoridade supervisora ou que você vai estar em plena conformidade. Não. É necessário ainda você contratar um DPO consultor, porque tem que ser feito um estudo de caso sobre a sua empresa. Tem artigos, por exemplo, na lei que não está aqui. Por quê? Porque nem toda empresa, por exemplo, é do setor público. Na LGPD fala de alguns controles lá, de alguns itens lá que a iniciativa pública tem que se ater. Se a sua empresa for pública, for do setor público, ótimo, você vai se preocupar com aqueles artigos. Se a sua empresa não for do setor público, esquece, você não vai ter que se preocupar. Não quer dizer que são todos os artigos da LGPD que você tem que estar adequado. Não é assim, tá? A LGPD tem 65 artigos, não são 65 artigos que você tem que seguir. Você tem que fazer um pente fino lá, através de uma consultoria, para verificar quais dos 65 artigos são aplicáveis ao seu business, ao seu negócio. E aí depois vai justamente, gente, ter essa relação aqui. Nós vamos ter essa tabela das subseções desse documento com os artigos do LGPD. Vamos ver como isso fica? Olha que interessante que é esse anexo aqui, então, da 27.701. Olha lá, gente. Nós temos, então, aqui a seção número 5 e a seção número 6. Lembra lá atrás o que nós lemos da seção número 5? Olha lá. A seção número 5 são os requisitos de segurança da informação, lá de privacidade, que é o que é aderente com a 27.001. E a seção número 6 são as diretrizes. Lembra que a seção número 5 que é o que vai certificar a sua empresa. Então, leia bem atentamente a ISO 27.701, a seção número 5 e a seção número 6. Pessoal, as coisas principais da 27.701 é a seção número 5, 6, 7 e 8. A hora que você for ler, a hora que você for lá entender, e calma que aí nenhuma norma, nenhuma lei é para você decorar. Elas não foram feitas para você decorar. Elas foram feitas para você consultar. Então, tudo que começar com 5 aqui na frente é sobre a ISO 27.001 e a 6 é sobre a 27.002. Então, vamos lá? Aqui ó, nós temos várias coisas sobre a 27.001, que são os requisitos que a sua empresa tem que demonstrar conformidade. E aqui nós temos o artigo da LGPD que foi feito o casamento. E o número 6 são as recomendações. Olha lá, então o 5.2.1 é sobre o artigo 50, o 5.2.2 também sobre o artigo 50, o 6.2.1 é sobre o artigo 38 e por aí vai. É desse jeito, o 6.6.2.1 é sobre o artigo 46. Então, esse que é o casamento, que um trabalho muito legal que a nossa ABNT aqui fez, mostrando quais são os critérios, quais são as seções aqui da ISO que estão em conformidade com a nossa LGPD. Significa que tudo isso daqui vai deixar a sua empresa 100% em conformidade? Claro que não, claro que não. Por quê? Olha só esse comparativo aqui. Comparativo. Aqui eu fiz uma análise, já fiz um pente fino para vocês aqui. Olha só, um comparativo da LGPD com a ISO 27701. A nossa LGPD, ela tem 65 artigos. 20 artigos foram referenciados com as seções da ISO 27701. São 20 que nós temos aqui no total. Isso significa que 30% dos artigos da LGPD podem ser atendidos seguindo a 27.701. 30%. Não quer dizer que 100% da 27.701 está 100% de acordo com a LGPD. Não. Só que isso aqui, tomem cuidado. Isso aqui é uma análise textual
subjetiva, não vale como base de conformidade. Então, se a sua empresa seguir a 27.701, 30% dos artigos, tá bom? Fazendo uma análise textual, você demonstrou que você teve uma preocupação com 30% daqueles artigos. E aí é necessário, através de uma consultoria, você verificar também quais se os outros artigos que a 27.701 não faz menção, se eles são aplicáveis para a sua empresa ou não, tá bom? Isso aqui, gente, foi um mapeamento muito legal que nós fizemos. Muitas pessoas perguntaram para mim, professor Davis, quantos por cento da ISO 27701 é em conformidade com a LGPD? Tá aqui uma análise básica para você, tá bom? Mas já te ajuda e muito. Se você está preocupado com a LGPD agora, dica, pegue a 27.701, pegue lá o anexo A se você é controlador, ou pegue o anexo B se você é operador, e também pegue aqui esse anexo NA, que é justamente o mapeamento, e começa já a fazer técnicas de implementação. Se você conhece de PMBOK, comece já a fazer o seu termo de abertura do projeto baseado nesses primeiros direcionamentos, tá bom? Aqui eu trouxe para você também mais detalhado, eu não vou ficar lendo, mas imagina que a 27.701, então, toda a seção número 5 e a seção número 6 lá, a seção número 5 veio da 27.001, adicionando o termo privacidade, e a seção número 6 veio da 27.002, adicionando também o termo de privacidade. Então, o que compõe a 27.701? É isso aqui, gente. Ó, você vai ter que ter todo esse conteúdo da seção número 5, todo esse conteúdo aqui da seção número 6, que são as recomendações para a sua empresa estar. Então, a sua empresa tem que ter criptografia nos locais certos, controle de acesso, demonstrar que atendeu a segurança física e por aí vai. Falando um pouco agora sobre, ainda agora da 27.001, ainda sobre a segurança, tudo, quais são os países que mais têm empresas certificadas? Olha que interessante isso que eu vou mostrar para vocês, gente. E é óbvio que aqui falando de segurança da informação, não falando só da 27.701, porque é uma norma nova agora. Ninguém pode falar, eu certifiquei uma empresa 100% na 27.701. Não, porque acabou de sair, tá? Quais são os países que mais se preocupam com segurança da informação? Olha que interessante isso. Aqui em 2017, em primeiro lugar, ó, nós temos a Ásia, o Pacífico, os países lá da China, Índia, Austrália, Nova Zelândia, são os países que mais têm empresas certificadas na ISO 27001, gente. Depois, Europa. Depois, América Central, né, e South Asia também, a Ásia Central tá aqui pequenininho. Depois, América do Norte um pouco. Infelizmente, nós estamos aqui, ó, Central and South America. Estamos aqui nessa região preta aqui, ó. São pouquíssimas empresas no Brasil, na América do Sul, na América Central, aqui que tem a certificação da ISO 27001. Se nós formos pegar agora resultados das pesquisas agora de 2018, países que mais têm certificados emitidos. Aqui nós temos, ó, a lista. Em primeiro lugar, qual país que tem mais empresas certificadas em segurança da informação na ISO 27001? China, aqui, ó, mais de 7.000 empresas certificadas em segurança. Depois Japão, depois Inglaterra, Índia, Alemanha, Itália, Estados Unidos, 900 empresas. Olha que interessante aqui, ó. Na China, tem quase 10 vezes, quase 7 vezes mais empresas certificadas do que nos Estados Unidos. E por aí nós temos todas a lista. O Brasil está na 37ª posição de empresas certificadas. No Brasil, nós temos 110 empresas certificadas na ISO 27001. Isso eu falo até com uma preocupação, com uma tristeza. Por que as empresas aqui no Brasil não se preocupam tanto com segurança da informação? Será que nós temos uma cultura de nos preocupar com segurança a mais depois que a água bate? Eu não vou completar aqui a frase, né? Porque vocês mesmos que são profissionais de TI, profissionais de segurança, vocês sabem o parto que é para convencer uma empresa a comprar um antivírus pago, gente. Infelizmente, é claro que não podemos generalizar, mas a nossa cultura é um pouco mais reativa, né? Só se preocupa depois que a casa cai. E isso colabora para essa estatística aqui, ó. Isso ainda me preocupa mais na hora que a lei chegar, hein? Na hora que a LGPD entrar em vigor. Imagina quantas empresas que terão seus dados violados, serão invadidas e terão dados reportados aí para a autoridade nacional e terão multas, tá bom? Mais resultados também para vocês, ó, quais são as principais ISO que mais certificam profissionais, que mais certificam empresas? Em primeiro lugar, nós temos a ISO 9001, lá de 2015, com mais de 800 mil empresas.
A ISO 14000, que é da segurança, da parte ambiental, 307 mil empresas. E a ISO 22000 e a ISO 27001, na versão de 2013, 31 mil empresas foram certificadas. Então, perceba que a ISO que mais certifica empresas é o padrão de gestão de qualidade, que é a ISO 9001. Enquanto a 27 é de segurança da informação, nós temos, em média, de 30 mil empresas certificadas, entre outras ISOs aí. Para quem interessa agora 27.701, ela é ideal para todos os tipos e tamanhos de organizações que desejam demonstrar que protejam seriamente os seus dados pessoais. Aplica-se para empresas públicas ou privadas. Então, se você é um profissional, trabalha no setor público ou também trabalha no setor privado, vocês podem também buscar a certificação da 27701. Entidades governamentais ou organizações sem fins lucrativos, que são responsáveis pelo processamento de dados. Organizações específicas também, tanto se você é um controlador, se você é um operador. Essa semana mesmo eu tive reunião com o pessoal aqui nosso da NPPD, nós estamos também em processo de implementação de controles. Hoje mesmo eu vou fazer reuniões com os meus web designers, com o pessoal que inclusive está nesse webinar aqui também que eu estou dando, justamente porque não importa qual tipo de empresa você é, quer começar a olhar para a LGPD, gasta um tempo lá, investe, melhor dizendo, um tempo e olha para esses controles que já está mastigadinho aqui para você na 27.701. Como a 27.701 como mecanismo de certificação, mas vamos tomar cuidado, tá bom? Olha só, a ISO 27.701 não quer dizer que na hora que a nossa empresa, a nossa autoridade supervisora entrar em vigor, ela vai bater o olho em quem tem já a certificação ISO 27001 e já está aprovado? Não, não é assim, tá bom? Não quer dizer que é isso, e muito menos na Europa. Participaram do seu desenvolvimento o CNIL, que é a autoridade supervisora da França, o Comitê Europeu para a Proteção de Dados, que é o antigo grupo de trabalho 29, é a Autoridade de Proteção de Dados da Europa. Essa norma foi desenvolvida como expectativa para satisfazer os mecanismos de certificação referidos no artigo 42 e 32 também lá do GDPR. Entretanto, o Comitê Europeu para a Proteção de Dados ainda não reconheceu nenhum mecanismo de certificação sobre o GDPR, ou seja, nós não temos uma norma ainda dizendo que é só a sua empresa está de acordo com essa norma que automaticamente a sua empresa vai estar aderente com a lei. Não, não estamos dizendo isso, tá bom? Não quer dizer que só porque a sua empresa tem a ISO, que ela já vai estar aderente à LGPD ou GDPR. Até porque, eu já mostrei isso para vocês, 30% dos itens, dos artigos das leis são mencionados na ISO, tá bom? Então, por isso que tem outras coisas também que está fora da ISO, que é importante a sua empresa verificar para estar de acordo com as leis, tá? Olha que interessante isso que eu trouxe para você. Até também vocês que são DPOs, que estão aqui, vocês que já foram alunos meus, que eu certifiquei vocês como DPOs, e você for ver com o cliente, vai ter já viu aquele cliente que vai falar para você assim, ah, mas a lei não vai pegar no Brasil, ah, mas não vai ser bem assim, não. Olha como nós já estamos trabalhando na Europa, gente. Eu, inclusive, começo do ano passado, eu estava na Grécia, em Atenas, fazendo trabalhos na Grécia, em Israel também, e nós estamos ouvindo bastante falar lá sobre GDPR, estamos ouvindo falar bastante sobre proteção de dados. E olha só, existe essa plataforma que é o GDPR Enforcement Tracker, que está rastreando justamente quais são as empresas que já tomaram multas. Então, olha só, na Inglaterra, a autoridade supervisora da Inglaterra, que é o ICO, multou em 320 mil euros essa empresa aqui, ó, que é da área de farmácia. Por quê? Porque essa empresa não tinha alguma coisa de segurança da informação. Olha só, essa empresa não respeitou o artigo 32. Qual que foi o motivo dessa multa? Porque tinha medidas técnicas e organizacionais insuficientes que garantiam a segurança da informação, gente. Por falha de segurança, que é o artigo 32 do GDPR, essa empresa aqui, lá na Inglaterra, tomou uma multa de 320 mil. Quando foi isso? Foi recentemente, ó, no dia 20 de dezembro de 2019, quase agora, nossa ceia de Natal. O ICO acabou de dar uma multa para essa empresa aqui da área de farmácia, não tinha alguma coisa de segurança. Na Romênia também, a autoridade supervisora da Romênia multou em 2 mil euros essa outra empresa aqui, também por falha de segurança da informação. Na Espanha, 5 mil euros, a autoridade supervisora da Espanha multou essa outra empresa aqui, também não tinha segurança.
Na Alemanha também foi multada em 9 milhões. Olha só, essa outra empresa aqui que é da área de telecom, pelo fato de também não ter segurança da informação. Eu tenho dó dos DPOs, eu tenho dó do CISO, do profissional de segurança da informação, coitado deles. Por quê? Será que aconteceu alguma vulnerabilidade, alguma falha lá dentro? Alguma coisa de segurança, aquela rede, toda aquela infra não estava segura e aí foi denunciada. E você pode depois clicar aqui no link para você ver o que essa empresa não tinha de segurança da informação. Tenho dó do gestor de segurança nessa hora aqui, que tomou uma multa, a empresa dele tomou uma multa de 9 milhões. E aí, fazendo um pente fino, gente, olha só, nós tivemos 172 publicações de multas lá na Europa. Pensando agora nesse portal aqui, 45 publicações foram infração do artigo 32 do GDPR, que isso equivale a 26% das multas foram por falhas de segurança da informação. Dados de até ontem, que eu estava dando uma olhada, até 12 de janeiro agora de 2000, até tá errado aqui, 2020, tá bom? Até ontem que eu estava vendo isso, é 2020. Então, 26% das multas foram por falha de segurança. Então, aquela pessoa que fala para você assim, o GDPR... E olha que isso é Europa. Aqui no Brasil, vocês viram as estatísticas. Menos empresas se preocupam com segurança da informação. Imagina na hora que a lei entrar em vigor, que a autoridade nossa supervisora, nossa ANPD começar a vigorar. Quantas multas será? Quantas ações de segurança? Eu não quero fazer terrorismo aqui com a LGPD, não, tá bom? O objetivo aqui não é fazer terrorismo. Mas imagina quantos casos que nós vamos ter aqui por falhas de segurança. E tomara que não seja a sua empresa que tome uma multa dessa. Lembra que, se eu não me engano, de acordo com um relatório com a Carper Sky, na América Latina, 44 ataques são feitos a cada segundo ou a cada minuto. E aqui no Brasil, são desses 44 que são feitos para a América Latina, 22 são direcionados para o Brasil. A cada segundo, 22 ataques são feitos, e torce para nesse exato segundo agora não ser a sua empresa. Esse é um slide muito legal que você pode demonstrar para o seu diretor, na hora que você está vendendo uma consultoria sobre GDPR, você pode demonstrar isso para o seu cliente lá, e aquele cliente que fala para você, a lei vai entrar no Brasil, não vai pegar não, ou não vai ter multa no Brasil não. Nós já estamos sofrendo com isso na Europa. Enquanto nós estamos aqui falando desse webinar, tem pessoas lá na Europa sendo multadas e muitos delas por falha de segurança da informação. Outras falhas é porque não tem contratos, é porque não nomeou um DPO, que é o artigo 37 lá na Europa. Cuidado também, empresas que não nomearam um DPO também estão sendo multadas lá na Europa. Importantíssimo a sua empresa aqui já ter nomeado um DPO, tá bom? E o que a nossa LGPD ela faz? Já caminhando para os finalmente aqui, terminando esse nosso webinar de hoje. Lá no artigo 46 da LGPD, estabelece que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Entretanto, a lei nem a ANPD fornecem padrões relacionados para essa medida. A nossa lei de proteção de dados diz o quê? Que cabe às empresas adotar alguma técnica, alguma metodologia, alguma dica, algum procedimento para proteger os dados pessoais, tá bom? E a nossa ISO 27701 é um padrão, é um framework que pode, é uma metodologia, é um padrão, na verdade, que é uma norma que pode justamente te ajudar com esse artigo 46. Mas cuidado, a ISO 27701, ela é um padrão de gestão de privacidade no geral. Ela não vai te falar exatamente qual tipo de criptografia você tem que ter para utilizar um dado pessoal ou um framework para você gerenciar tudo. Dave, você pode me recomendar uma outra técnica? Posso sim. Recomendo para vocês uma coisa chamada Damaboc, até para vocês que são programadores. Quem está aqui me assistindo agora é programador, ou você é um web designer, ou você lida com a equipe de banco de dados, recomendo para vocês pesquisarem isso daqui, gente. É chamado de Damaboc. Anotem isso, dica para vocês, tá?
Leiam o DAMA-BOK. Eu ensino isso aqui no nosso curso de preparatório para certificação de PO, eu falo sobre ele. O que é o DAMA-BOK? Assim como existe o PMBOK, que é para gestão de projetos, o DAMA-BOK são práticas, olha só, para gestão de dados. Envolve uma série de coisas, é governança de dados, envolve desenvolvimento desses dados, banco e base de dados, você gerenciar também um banco de dados, planejar a segurança desse banco de dados também, verificar data warehousing também, BI também, envolve gerenciar dados em documentos, gerenciar dados de qualidade também, gerenciamento dos dados, envolve metadados, são várias áreas que são envolvidas para gestão da governança dos dados. Isso aqui é muito interessante se você é um programador, se você é um profissional que mexe bem com a parte operacional, com a parte técnica do negócio, estude o DAMA-BOK, tá bom? Estude o DAMA-BOK, fica essa dica aqui para vocês. O DAMA-BOK, ele é muito mais técnico do que a LGPD, do que a ISO 27701, que envolve mais a gestão. A 27701, ela é dividida como? Olha lá, o anexo A, ele tem 8 controles para condições para coleta e tratamento dos dados, para controladores. Para operadores são 6. Obrigações para os titulares, envolve 10 no anexo A, que os controladores têm que respeitar, e 1 para o operador no anexo B. O Privacy by Design, lembra do Privacy by Design, by Default, que é você demonstrar conformidade durante todo o ciclo de vida, enquanto você também está manipulando a informação. São 9 para controladores e 3 para operadores. E, por fim, compartilhamento, transferência, divulgação dos dados. São 4 para controladores e 8, que totalizam, então, 49 controles que nós temos na 27701, tá bom? São 49 controles que nós temos na 27701, separados por controladores e por operadores. Então, o que você teria que demonstrar conformidade para a sua empresa se certificar na 27701? Se você é um controlador, 31. Se você é um operador, 18 controles. É justamente aqui que nós mapeamos esses controles, que estão lá na seção número 5 e as diretrizes na seção número 6. Outras normas que também apoiam a 27701, que é interessante você estudar. A 29100, que como eu já falei, que é um framework de privacidade. A 29134, que são as diretrizes para fazer uma avaliação de impacto de privacidade, que é aquele que chama de PIA, tá bom? Que é o de PIA também em inglês. A 29.151, que é um código de prática para proteção de dados pessoais, envolve consentimento, minimização dos dados. A 27.018, que é para quem tem dados em cloud computing. Se a sua empresa não tem dados armazenados em servidores internos, você tem dados lá em data center, porque eu não gosto de falar dados na nuvem, né? Porque nuvem não existe, o que existe é dados no computador da pessoa. Mas se eu tenho dados armazenados lá em cloud, em data center, você pode seguir a 27.018 e, por fim, também a NBR, que é aqui para o Brasil, 16167, que vai falar justamente de classificação da informação. Então, você que é um DPO, quer entender melhor a 27701, estude também essas outras normas. Principais benefícios: crie uma confiança na capacidade da empresa em gerenciar dados pessoais, traduz requisitos regulatórios com controles operacionais. Isso é um dos benefícios que você tem com a 27701. Mapeia diferentes regulamentos também, te ajuda você a estar em conformidade com ambas as leis. Facilita a auditoria de requisitos para vários regulamentos e facilita acordos com parceiros de negócio onde o processamento de dados é relevante, tá? Aqui eu vou terminar com uma sugestão para quem quiser. É claro que isso aqui não é o beabá prático, né? Porque você tem que chamar uma auditoria, uma consultoria para a sua empresa. Mas se você quiser mais ou menos aí implementar a 27701, você pode, em primeiro lugar, realizar uma avaliação de gaps da área de segurança que você tem existente, contemplando os requisitos da 27701 e produzir um plano de ação sobre como lidar com esses gaps. Número 2, realizar um mapeamento de dados pessoais, coletados pela organização para entender o escopo dos dados pessoais coletados.
e como eles são usados e compartilhados com os seus processadores. Então, você pode fazer um data mapping, aí se você já tem um bom BDGC, se você já tem uma topologia de rede, já te ajuda em muito, sabe a topologia da rede, que você tem lá a nuvem da WAN, o raio entrando no roteador, depois passando lá para o switch de core, distribuição e acesso. Então, se você já tem uma topologia da rede, se você já tem um BDGC bom, já te ajuda em muito você saber onde os dados pessoais estão. Por fim, determina o papel da organização como controlador, operador e como que essa organização ela lida com dados pessoais. Número 4, revisar e atualizar as suas políticas de privacidade. Antes, as suas políticas eram um texto enorme, não falavam nada de dados pessoais. Depois você vai lá e coloque também os dados pessoais na sua política. Número 5, desenvolver políticas e procedimentos aplicáveis ao papel da organização, agora que tem dados pessoais aderente às duas leis. Por fim, número 6, começar planejando a implementação do Privacy by Design e Privacy by Default. E processos para certificação. Se você quiser certificar a sua empresa, o que você tem que se preocupar? Está em conformidade com os requisitos da 27001? Dica que eu te dou. Primeiro, se preocupe com a 27001. Define o escopo expandido do sistema de gestão de privacidade para incluir questões relacionadas à privacidade, preocupações que afetam os dados titulares, fazer uma avaliação de riscos para áreas com foco na privacidade. Dica para vocês também, anotem aí, toda empresa no mínimo tem 3 bancos de dados que vocês têm que proteger. Primeiro, banco de dados de clientes. Número 2, banco de dados de funcionários. E depois, banco de dados clientes, funcionários e fornecedores. No mínimo, uma empresa tem 3 bancos de dados. Banco de dados de clientes, banco de dados de funcionários, banco de dados de fornecedores. Pergunto para você. Você já sabe em qual equipamento que está, no mínimo, tá bom? Tem outros bancos. Você já sabe onde que estão esses bancos de dados na sua empresa? Você sabe se esses 3 bancos de dados estão com criptografia? Você sabe que não quer dizer que é obrigatório ter criptografia, mas você sabe se para acessar esse banco de dados tem algum controle de acesso físico, técnico e organizacional? Você sabe onde que está esses bancos de dados? E caso alguém se conectar lá, você está fazendo uma auditoria de logs, onde você mapeia todo mundo que consulta, todo mundo que acessa, todo mundo que faz a hora que faz backup desse banco de dados? Isso é importantíssimo. Fica com essas 3 dicas. Se preocupe no mínimo com esses 3 bancos de dados que toda empresa tem. Depois, selecionar controles com bases no tratamento de risco necessários, implementar o anexo A e o anexo B, dependendo da função como controlador ou operador, e espera-se que o organismo certificador seja credenciado de acordo com a 17.021, que é a norma para avaliar o organismo de certificação de sistemas de gestão. É preciso implementar a 27001 antes da 27701? Resposta: não, fique tranquilo. A 27701 foi projetada para ser usada por todos os controladores e operadores de dados, independente se eles já tenham ou não a 27001. Olha só, ela é uma extensão, tá bom? Ela é uma extensão. Ela se baseia-se na estrutura da 27001 para que possa ser implementada simultaneamente. Então, se você não tem nada, você pode ir lá e trazer a 27701, onde você já vai ter que também implementar a 27001 e a 27002. Não tem como você garantir a privacidade sem ter a segurança. Ela, obrigatoriamente, ela é uma extensão da 27001 e da 27002. As organizações que estão em processos de implementação ou já têm a segurança da informação em conformidade com a 27001 devem achar simples agora se adequar para a 27701, para estender seus esforços para incluir a privacidade de dados no processamento. Aqueles que não possuem segurança da informação podem implementar a 27001 e a 27701 juntos, tá bom? Embora como em um único projeto, mas é necessário você ter a segurança para você ter os dados pessoais protegidos. Como você vai querer proteger dados pessoais se a sua empresa não tem nem segurança da informação? Então, primeiro, garanta a segurança da informação lá na sua empresa, e para isso a 27001, e depois você vai proteger os dados pessoais com a 27701. Professor Davis, agora já são 10h43. Professor Davis, terminamos esse webinar. Como que eu posso me especializar agora para trabalhar com segurança da informação?
Você pode ser um CISO. Quem que é o CISO? O CISO é o diretor de segurança da informação, tá bom? Chief Information Security Officer. E aí, para você ser um CISO, você pode estudar, tirar a certificação a ISO 27001 Foundations, tá bom? Tem um curso, tem uma prova para isso. Você pode fazer um curso da ISO 27001 Foundation, onde você vai aprender noções básicas de segurança da informação. Esse curso aqui nós já temos online aqui na T-Exames, é só você entrar no site da T-Exames, você pode fazer este curso online, você vai estudar o básico de segurança, você vai aprender o básico de segurança, para depois você fazer esse outro curso aqui, que é o ISO 27001 Professional, que é do EXIM Information Security Management Professional, onde aqui nós vamos estudar técnicas de segurança da informação, os controles de segurança, e nós temos esse curso, inclusive, ao vivo aqui para você. Quando você tem esses cursos aqui, mais outras certificações, você também já vai ter um selo que você já está apto para trabalhar numa empresa como um CISO, que é um diretor de segurança da informação, e você vai ter mais esse conhecimento aprofundado. E aí, se você quiser também saber sobre proteção de dados, como que você faz para se especializar em LGPD e GDPR? Você vai fazer os cursos agora para você ser um DPO, Data Protection Officer, onde o primeiro é o Privacy and Data Protection Foundations, nós chamamos com as siglas, né, PDPF, que é o curso de Foundation do DPO. Você vai aprender o básico sobre as leis, sobre a LGPD, o GDPR, embora eu também cito o LGPD, porque esse foca aqui no GDPR. Este curso nós temos ao vivo aqui na T-Exames, e depois você vai fazer o curso de Practitioner de DPO, que é o Privacy Data Protection Practitioner, PDPP, que também nós temos esse curso ao vivo aqui. Quando você já tem a certificação ISO 27001, mais o PDPF, o Foundation daqui e mais o Practitioner, você já vai estar apto para ser um DPO na sua empresa, tá bom? Aonde que você pode consultar quem são os DPOs aqui, os profissionais de privacidade autorizados aqui do Brasil? Você pode entrar em contato lá no site da ANPPD, lá nós temos um mapa do Brasil, você pode digitar o nome da pessoa aqui para saber, ou clicar no estado para saber se ele já é um profissional de privacidade do seu estado. Aqui, por exemplo, você pode clicar em São Paulo, tem eu que sou o presidente da NPPD, tem Humberto Correia também, que é o vice-presidente, o André Mazzilli, que foi fundador do Grupo Links aqui. Nós temos vários DPOs, vários profissionais de privacidade de dados aqui no Brasil, que esse é o portal onde as empresas podem verificar como fazer para contratar um profissional que já conhece a ISO 27701 e as duas leis, tá bom? Meus queridos, chegamos nos finalmente. Vou abrir agora para perguntas, quem quiser ficar aqui comigo. Deixem um feedback aí no chat, se vocês entenderam, se vocês gostaram desse webinar. Vai ficar disponível para vocês. O intuito aqui foi justamente demonstrar para vocês que vocês podem agora se preocupar. Se vocês já estão em processos de conformidade com a LGPD, vocês podem buscar a ISO 27701, que isso vai te ajudar a implementar a LGPD, tá bom? Vai te ajudar você a estar em conformidade. Por quê? A lei, ela fala o que você tem que fazer, mas não te fala por onde começar. E é justamente o que a ISO 27701, ela trouxe para nós, baseando-se na 27001 e na 27002. Gente, espero que vocês tenham gostado desse webinar. Aqui está os meus contatos, podem me adicionar lá no LinkedIn, podem me adicionar no Instagram também, tá? Tem a página também do Facebook, lá, Davis Alves PhD. E espero que vocês tenham gostado desse webinar e até a próxima apresentação, gente. Um grande abraço, uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Encerrar.